Olá, eu sou Felipe Benatti e esse é o podcast 57 em Si. Hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2023 e dando continuidade ao projeto Quarteto em A a Z aqui do nosso podcast 57 em Si, hoje é dia do compositor com a letra I e hoje é I de Ivan Lins. Então, antes de começar o episódio, não esquece de seguir a gente no Instagram, no @podcast57 em Si. Lá temos muitos episódios, colocamos todas as novidades e também vamos seguir o @quarteto em Si. As nossas queridas meninas com essa história tão gigantesca aí de mais de 59 anos. E claro, também siga a gente lá, se inscreva no canal do YouTube, o youtube.com/podcast57 em Si. Lá você consegue ouvir todos os episódios de graça, inclusive na versão com as músicas. Se você quiser ouvir agora a versão com as músicas, tem essas duas opções, né? Ou você corre lá no canal do YouTube nas playlists, ou você pode ouvir no Spotify. Caso você queira ouvir apenas os nossos comentários, pode seguir a gente em todas as demais plataformas de áudio, Apple Podcasts, Deezer e tantas mais. Então, vamos começar esse episódio incrível com esse grande compositor. Hoje, no Quarteto em A a Z, é dia de I de Ivan Lins. Seja muito bem-vindo ao spin-off, ao filho do podcast 57 em Si, o projeto Quarteto em A a Z. A análise da discografia logo vai continuar. Nesse momento, vamos dar uma pausa nos episódios principais e trazer uma série de 31 programas especiais e curtinhos, com papo e muita música do nosso Quarteto em Si. A cada programa, uma letra desse alfabeto musical da Si será o nosso tema. Um compositor e um quarteto de canções na voz de nossas meninas. E uma quinta música de brinde. É como ouvir a sua faixa predileta, só que aqui a história vem junto. E eu, Felipe Benatti, serei seu amigo nessa aventura. E logo após esse projeto, quando retornarmos com os nossos episódios tradicionais, eles voltarão para todas as plataformas digitais. Mas esse projeto é somente aqui, que começa então Quarteto em A a Z. Como é bom começar mais um episódio do nosso podcast 57 em Si. Eu amo esse projeto Quarteto em A a Z, porque cada vez que eu gravo um novo episódio, eu descubro tantas histórias, conheço tantas músicas. É um prazer enorme conhecer mais sobre o Quarteto em Si e também trazer essas histórias para vocês. Então, hoje, como nós já comentamos, é dia de Ivan Lins, esse grande compositor que tem um reconhecimento tanto no Brasil quanto internacional. Descobri muito sobre a história dele e vai ser um prazer enorme contar para vocês. Aqui vou trazer músicas fantásticas, grandes sucessos da carreira do Quarteto em Si, compostos aí pelo nosso querido Ivan Lins e também o seu parceiro Vitor Martins, né? O seu grande parceiro. E além disso, trarei outras duas canções que só dá para ouvir no YouTube, infelizmente não está disponível nas demais plataformas de áudio, mas que vocês precisam ouvir do Quarteto em Si. São duas músicas incríveis e também são composições do nosso querido Ivan Lins. Então vamos embora! Antes de contar mais histórias, vamos de música. Antes que seja tarde, direto de 1980, do fantástico disco Quarteto em Si interpreta, com músicas de Caetano, Gonzaguinha, Milton e Ivan Lins. Essa composição de Ivan Lins e seu parceiraço Vitor Martins. Nessa época, o Quarteto em Si estava com 3 das 4 irmãs fundadoras. Cibele, que retornou no grupo para esse trabalho, Sinara e Siva. E mais Sônia Ferreira.
Vamos ouvir essa linda música e na sequência continuo com as histórias. Antes que seja tarde, essa composição de Ivan Lins e Vitor Martins foi originalmente gravada pelo seu compositor, Ivan Lins, no ano anterior ao que saiu essa versão do quarteto em si, ou seja, 1979. Ela saiu no disco À Noite, saiu pela EMI. Curiosamente, um dos músicos que fizeram parte dessa gravação é o baterista João Cortez. Esse João Cortez acompanhou o quarteto em si aí por diversas turnês aí, tive o privilégio de conhecê-lo também. Esse disco, À Noite, tem algumas canções que o quarteto em si gravou e que vão estar nesse episódio, né? Para contarmos um pouquinho sobre a história da canção Antes que Seja Tarde, vamos citar um artigo de Andréia Maria Visotto Alcântara Lopes, mestre pela Universidade Federal do Paraná, onde ela tem um artigo chamado Ivan Lins e as Patrulhas Ideológicas na década de 1970. E nesse artigo ela conta um pouquinho que na década de 70 eram muito frequentes as cobranças da imprensa e também dos intelectuais da esquerda para que os artistas se manifestassem politicamente em suas obras. Cacá Diegues, em uma entrevista em 1978 ao jornal Estado de São Paulo, chamou isso de patrulhas ideológicas. E nesse texto, ela conta um pouquinho da trajetória musical do Ivan Lins, que começou a sua produção inicial da carreira, muito questionada por diversos segmentos da crítica, porque ele fazia músicas principalmente com a temática romântica. E ao longo do tempo, ele mudou e estabeleceu novas temáticas, muito influenciado também pela música soul, e também trazendo canções de crítica social, teor político, e também marcou a incorporação de novos gêneros mais identificados com a tradição da música popular brasileira e os assuntos do momento. Nós chegamos aí no ano de 1979, e ela diz, abre aspas, enquanto algumas canções desse disco fazem referências à ditadura, o disco seguinte, À Noite, lançado em 1979, já aponta para o futuro. Com o fim do AI-5, que deixou de vigorar no Brasil em 31 de dezembro de 1978, e a regulamentação da Lei de Anistia em agosto de 1979, com a volta de vários exilados políticos, o clima do disco passa a ser mais otimista, em sambas como Antes que Seja Tarde, uma parceria de Ivan Lins com Vitor Martins, que traduz a esperança pelas mudanças que estão sendo afetadas na política, resultando num clima de felicidade descrito e cantado no samba, substituindo a dor e a falta de liberdade com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda intensidade. Embora o samba aponte para o futuro em um novo regime, agora democrático e sem a repressão da ditadura, tem também, há de assaltar os bares e retornar às ruas. Há de rasgar as trevas e abençoar o dia. Também demonstra a nostalgia de um passado de luta e de sonhos de transformação do país em uma sociedade mais justa, como desejava a juventude estudantil na década de 70. Há de fazer alarde e libertar os sonhos da nossa mocidade. Embora possa ser percebida uma mudança no repertório de Ivan Lins para a expressão de um conteúdo político nas canções, é importante salientar que outras temáticas estavam presentes. Após negar a temática canções de amor no disco anterior, À Noite, Ivan Lins volta a reafirmar que pretendia explorar o lado da emoção e do sentimento. Fecha aspas. Esse trecho especificamente, ele foi escrito por Ana Maria Baiana em 1939. É um trecho de uma obra dela que foi citado nesse artigo. Antes que seja tarde, nessa gravação do Quarteto em Si em 1980, ele fecha o disco O Quarteto em Si Interpreta, Gonzaguinha, Caetano, Ivan e Milton. Contém um pouco aí sobre esse disco no nosso episódio G de Gonzaguinha, que tem várias músicas aqui. Esse disco ele é fantástico. No Brasil só saiu em disco mesmo.
A versão em CD nunca foi lançada no Brasil nem relançada. Curiosamente, nós vemos essa versão, né, em CD, por exemplo, relançada no Japão. Esse disco especificamente nós temos para ouvir nas plataformas digitais, né? Pelo menos nas versões digitais é possível ouvir, mas para comprar mesmo, inclusive uma versão lindíssima em CD, somente no Mercado Livre aí, nessa reedição japonesa, e que custa uma notinha, hein? Eu mesmo só tenho a versão em disco, né? Tenho o objetivo de comprar, mas por enquanto não vai ser possível. Como já contei no episódio G de Gonzaguinha, nessa época do Quarteto em Si Interpreta, nós temos a transição e uma nova formação do quarteto em si. Pois, na década de 70, nós tivemos aí, durante todos os anos 70, duas irmãs fundadoras, na verdade, nessa remontagem do quarteto, que foi a Siva e a Sinara. E também tivemos junto, né, completando o quarteto, Dorinha Tapajós e Sônia Ferreira. Porém, no final dos anos 70, Dorinha Tapajós se ausentou por uma questão de saúde. Foi bem no início das gravações do Quarteto Se Interpreta, tanto que das músicas, 3 canções estão com a voz junto de Dorinha Tapajós. No caso, Idolatrada, de Milton Nascimento, Lua, 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 de Caetano Veloso, e Começaria Tudo Outra Vez, de Gonzaguinha. Nessas canções nós temos Dorinha, Sônia Ferreira e as fundadoras, duas das fundadoras, né? Sinara e Siva. Logo depois, quando eles continuaram a gravar esse disco, nós tivemos o retorno de Cibele, substituindo Dorinha. Então, novamente 3 das 4 irmãs fundadoras, né? Cibele, Sinara e Siva, mais Sônia Ferreira. E aí eles gravaram o restante do álbum, inclusive todas as canções do Ivan Lins desse disco, inclusive Antes Seja Tarde, são nessa formação. Originalmente, como eu disse, ela foi gravada em 79 pelo Ivan Lins e logo na sequência por Quarteto em Si, nesse disco que nós comentamos. O próprio Quarteto em Si regravou essa música em 1998, né? No disco Somos Todos Iguais, com o MPB4. Mas ao longo desse meio tempo, entre 1980 e 1998, nós temos a gravação de Simone e nós temos também as gravações em inglês. Em inglês, ela tem o nome de Before It's Too Late. Na verdade, é a mesma coisa, Antes que Seja Tarde. Uma curiosidade, que a gravação de Antes que Seja Tarde, essa que foi lançada nesse disco que eu comentei, que não tem para ouvir aqui no Spotify, mas tem no YouTube, é uma gravação num quinteto, formado por Siva, Sinara, Cibele, Magro e Miltinho. Muito, muito curioso. Ivan Guimarães Lins nasceu no Rio de Janeiro em 16 de junho de 1945. É um cantor, pianista e compositor brasileiro. Ivan Lins é filho do militar Geraldo Lins e foi muito influenciado por diversos gêneros musicais como jazz, bossa nova e soul, e tem como seu principal instrumento o piano, que toca desde os 18 anos. Formou-se em Química Industrial no final dos anos 60, quando iniciou sua carreira musical em festivais. A canção O Amor é Meu País, erroneamente taxada de ufanista, que é quando se vangloria muito o país, né? Nacionalista, diríamos assim, foi classificada em segundo lugar no 5º Festival Internacional da Canção. O seu primeiro sucesso como compositor foi com Madalena, gravada por Elis Regina. Ele foi contratado pela gravadora Forma Philips, que foi mudando ao longo dos anos, né? Virou Polygram e depois atualmente a Universal Music. Ele foi contratado pelo então produtor e compositor Paulinho Tapajós. Paulinho Tapajós, que é irmão de Maurício Tapajós e da nossa querida Dorinha Tapajós, que foi integrante do Quarteto em Si nos anos 70. Nessa época que Ivan foi contratado pela gravadora, ele gravou 3 discos: Agora, Deixe o Trem Seguir e Quem Sou Eu. E nesse momento compôs músicas com Ronaldo Monteiro de Souza, mas depois teve em Vitor Martins o seu mais frequente parceiro nas composições. A primeira composição entre ambos se deu no lançamento do LP Modo Livre pela RCA, que também foi outra gravadora que foi mudando, né? A RCA virou BMG, depois virou Sony BMG e hoje é a Sony. Nessa mesma época, lançou alguns discos que o projetaram nacionalmente. Ele teve inúmeros sucessos como cantor, como Abre Alas, Somos Todos Iguais Essa Noite e Começar de Novo, todas em parceria com Vitor Martins.
Começar de Novo foi gravada por Simone no mesmo ano que foi composta e foi tema de abertura do seriado Malu Mulher da Rede Globo e tornou-se grande sucesso na época e um marco na história da MPB. Ivan lançou inúmeros discos, muitos deles de grande sucesso. No decorrer dos anos 70, a obra ganhou um pouco a temática política, natural do momento. E a partir da segunda metade dos anos 80, começou a enfatizar a sua carreira internacional, principalmente nos Estados Unidos, onde foi regravado por inúmeros astros da música internacional como Quincy Jones, George Benson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e até Barbra Streisand. É destacado compositor, tendo muitas músicas gravadas por nomes consagrados como Elis Regina com Cartomante, Madalena, Aos Nossos Filhos, Simone por Começar de Novo, com o quarteto em si, com o sucesso Abre Alas e algumas das anteriores também foram gravadas, Gal Costa como Roda Baiana, Jane do Bock com De Alma e Corpo e Aos Nossos Filhos, Zizi Posse com Demônio de Guarda e Emílio Santiago com Velas Içadas, entre muitos outros. Comandou um programa televisivo na Rede Globo ao lado de Gonzaguinha e Aldir Blanc, o Som Livre Exportação. Foi casado com a cantora e atriz Lucinha Lins, com quem teve 2 filhos, João Lins e o cantor Cláudio Lins. Importante dizer que ele torce pelo Fluminense. Em 1991, ele e o seu parceiro Vitor Martins fundaram a gravadora Velas. Essa gravadora totalmente independente nacional foi mais uma tentativa de espaço para os cantores, devido às gravadoras multinacionais buscarem somente os sucessos instantâneos no momento. Então surgiram novos valores para o cancioneiro popular brasileiro. Em 1993, lançou o álbum Auaiô, que trazia a canção Ai 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 Ai, que foi incluída também na trilha sonora do Mulheres de Areia, também exibida pela Rede Globo. Nomes como Chico César, Lenine e Ginga tiveram um grande respaldo de sua gravadora e lá puderam iniciar ou ampliar sua carreira artística. Essa gravadora também lançou discos de nomes já consagrados como Zizi Posse e seu elogiadíssimo Valsa Brasileira, Fátima Guedes e O Coração de Louca, um dos pioneiros do selo, além de Grande Tempo, Bom Pra Entender e Muito Intensa. Também alguns trabalhos póstumos de Elis Regina, como Elis Regina no Fino da Bossa, Elis Vive, Elis Regina ao Vivo, entre outros. Em 1995, grava a música Lembra de Mim, tema da novela História de Amor de Manuel Carlos, que fez enorme sucesso no Brasil. Ivan Lins também é autor da trilha sonora dos filmes Dois Córregos e Bens Confiscados, de Carlos Reichenbach, e ganhou o prêmio de melhor trilha sonora no Festival Luso Brasileiro Santa Maria da Feira. Também é um dos compositores brasileiros mais gravados no exterior e já foi indicado ao prêmio Grammy. Lançou também um tributo ao poeta da vila, Noel Rosa, o Viva Noel 1997, que contou com muitas participações especiais, e também lançou Um Novo Tempo, somente com canções natalinas, um dos marcos em sua carreira. 5 anos depois veio com o CD Cantando Histórias, que traz regravações de antigos sucessos e contou com participações especiais de Jorge Versilo, Simone, Zizi Posse. 2 anos depois veio Acariocando, somente com canções inéditas. No fim de 2007 lançou o CD e DVD Saudades de Casa, com diversas colaborações gravadas no estúdio do Rio de Janeiro. Em 2011 teve suas músicas reunidas no espetáculo de teatro musical Quatro Faces do Amor, escrita por Eduardo Bach. Em 2016, o referido musical teve nova montagem, que foi recebida com muita felicidade e muita positividade pela crítica especializada. E tem gravado desde então com lançamentos aí em praticamente todos os anos. Parcerias seguintes foram com Geraldo Flair, Gilson Peranzetta, recentemente com Dan Costa em um single. Nas premiações Grammy foi indicado diversas vezes. Em 97 foi indicado pelo melhor álbum de jazz, The Heart Speaks. Em 2000 foi indicado pela melhor performance pop instrumental em Dois Córregos. Em 2002 foi indicado com Jobiniano.
Em 2005, venceu com o melhor Grammy Latino de álbum do ano, com Cantando Histórias. Em 2005, venceu novamente no Grammy Latino com o melhor álbum de música popular brasileira, com o mesmo Cantando Histórias. Em 2006, foi indicado ao Grammy Latino com o melhor álbum de cantor-compositor, com Acariocando. Em 2009, foi indicado para o Grammy Latino com Arlequim Desconhecido. Em 2009, também foi indicado ao Grammy Latino de melhor música popular brasileira, melhor álbum nessa categoria, com Ivan Lins e The Metrópole Orquestra. Ele foi indicado e venceu nessa categoria. Em 2014, foi indicado pelo melhor álbum de música popular brasileira, com Inventa Rio, Encontra Ivan Lins. Em 2015, venceu o Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira, com América Brasil. O Quarteto em Si gravou diversas canções de Ivan Lins nos anos 70 e nos anos 80. Mas teve um álbum muito especial em 1998, em parceria com o MPB4. É um álbum dedicado à obra de Ivan Lins e Djavan. Esse álbum saiu pela Polygram. Porém, esse álbum não está disponível nas plataformas digitais. Você consegue ouvir esse álbum no YouTube, mas você não consegue ouvir lá. Então, infelizmente, eu gostaria de tocar várias músicas daqui, mas eu vou comentar um pouquinho sobre esse álbum. De Ivan Lins foram gravadas metade das faixas do álbum. Ou seja, Somos Todos Iguais Essa Noite, que é justamente o nome do álbum, né? Uma referência ao nome do álbum, que é Somos Todos Iguais, que é uma parceria de Ivan Lins e Vitor Martins. É uma música fantástica. Importante dizer que nesse disco, o Quarteto em Si repetiu uma fórmula muito interessante que foi no show Cobra de Vidro dos anos 70. Além do octeto cantar, todas as vozes juntas em diversas faixas, foram feitas diversos outros grupos de 2, 3, 4, 5 ou 6 pessoas, divididos entre o Quarteto em Si e o MPB4, mesclando as vozes com 4 vozes masculinas e uma feminina, 3 femininas e uma masculina, enfim, diversas combinações vocais nos arranjos que tem essas faixas. É um disco realmente belíssimo. É uma frustração enorme nós não termos um disco dessa qualidade do Quarteto em Si MPB4, que inclusive tem as participações de Ivan Lins e Djavan, teve êxito comercial na ocasião. Ele não está disponível para que a gente consiga ouvir. Eu creio um absurdo. E nós temos esse mesmo caso com outros discos, como o Vinícius da Arte do Encontro, também com o MPB4, que foi lançado na mesma esteira, na mesma época, também pela Polygram. Nós temos o disco da Som Livre, o maravilhoso Pontos de Luz. Então é um absurdo nós não vermos disponíveis tantos discos bem feitos, importantes, de grande qualidade, que foram lançados por grandes gravadoras, tá? Porque você pode ver que os discos gravados por gravadoras que não são tão gigantes estão todos disponíveis. Então, para você ver como realmente as gravadoras não têm necessariamente um compromisso com a música, necessariamente um compromisso com a arte. O compromisso muitas vezes é puramente comercial. Alguma entrave aconteceu e simplesmente não disponibilizaram. Autores, se falasse que tem a ver com espólio, são autores que já faleceram, não, são autores vivos. Então é um grande absurdo. Eu realmente me revolto cada vez que eu vejo uma obra que não está disponibilizada nas plataformas digitais. É o caso desse aqui. Deixa eu só terminar de comentar as músicas que estão disponíveis no Somos Todos Iguais. Como eu falei, a primeira, Somos Todos Iguais Essa Noite. A outra, de Norá, de Ivan Lins e Vitor Martins. Gosto bastante dessa gravação. Aí temos Novo Tempo, com participação de Djavan, também de Ivan Lins e Vitor Martins. Antes que Seja Tarde, de Ivan Lins e Vitor Martins. Velas Içadas, de Ivan Lins e Vitor Martins. E Desesperar Jamais, de Vitor Martins. E nós temos a participação de Pássaro, que é uma música de Djavan, com o próprio Ivan Lins. Então é curioso, né? Porque nós temos esse álbum, ele é dedicado, né, à obra de Ivan Lins e Djavan. Só que nós vemos a participação dos autores, né? O Ivan Lins participa de uma música de autoria do Djavan e o Djavan participa de uma música de autoria do Ivan Lins, né? Olha que projeto tão bonito mesmo. Esse é o nosso querido Ivan Lins.
Inclusive sobre isso quero contar uma história muito curiosa. Numa entrevista que aqui foi publicada no jornal Terceira Via em 2022, Ivan Lins teve a seguinte pergunta: e por falar em histórias, existe aquela que se tornou pública recentemente e que envolve Michael Jackson, que queria incluir um novo tempo no mais famoso álbum dele. Parece que vocês até comemoraram essa proximidade. Isso é fato? Essa foi a pergunta. E essa foi a resposta de Ivan Lins. Bem, conheci o Michael Jackson em uma feijoada em homenagem a mim e ao Victor Martins, organizada pelo meu amigo Quincy Jones, outro grande artista americano. Estavam lá o Burt Bacharach e outros grandes músicos. Fui apresentado ao Michael Jackson e ele sorriu, apertou minha mão. Acho que ele nunca tinha ouvido falar de mim. 1 ou 2 semanas depois, ocorreu um jantar para celebrar a possível entrada da música Novo Tempo no disco Thriller. O Michael Jackson não estava nesse dia, mas bebemos todos envolvidos para celebrar. Tudo só dependia da assinatura de um contrato de coedição, e isso ficou para a semana seguinte, quando o advogado me mandaria o contrato para ser assinado. E infelizmente, o contrato que nos foi enviado era muito injusto. Uma espécie de contrato leonino, em que o contratante fica com 80 ou 90% de tudo. Até tentamos contratar um advogado para saber resolver essa questão, só que essa conversa levou 8 meses. E o Michael gravou o disco e Novo Tempo acabou não tendo tempo de entrar. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Se ele tivesse gravado, com o dinheiro que eu ganharia, porque o disco foi o que mais vendeu no mundo, com 52 milhões de cópias, talvez eu não estivesse no Brasil e sim em uma ilha muito rico. Talvez eu não estivesse aqui fazendo música, fazendo meus trabalhos e ganhando meus prêmios. Hoje nem penso mais nisso. Na época, nem pensei. Não deu tempo e a vida seguiu. Não guardei rancor, não guardei nada. Fiquei triste rapidamente e rapidamente também passou. E continuamos a vida. A gente está por aí. Desse mesmo disco, Quarteto DC interpreta, nós temos um medley de Saindo de Mim e Começar de Novo. 2 canções aí de Ivan Lins e Victor Martins. Então vamos ouvir essas 2 canções nesse medley lindo e logo na sequência eu conto um pouquinho mais dessas histórias. Cibele Sinara e Siva mais Sônia Ferreira. Então, Saindo de Mim, Começar de Novo, direto de 1980. Contando um pouquinho das histórias dessas 2 canções que nós acabamos de ouvir, vamos lá. Começar de Novo. Começar de Novo ficou muito famosa, na voz de Simone. Foi uma encomenda da TV Globo, no ano de 1979, direto para o seriado Malu Mulher. Era a música de abertura. O Ivan Lins ficou encarregado da melodia e o Victor Martins da letra. O roteiro a ser seguido aí, imposto pelo Daniel Filho, que era o diretor da série, era o seguinte: falar sobre recomeço da vida após o término de uma relação. Então, o parceiro do letrista de Ivan foi além. Nas entrelinhas ele deixou uma releitura, dizendo que nós brasileiros precisávamos começar uma nova vida, sem as garras, molduras, escoras e esporas. Essa parte esporas especificamente era uma citação ao general Figueiredo, na época presidente do Brasil, oficial de cavalaria, e que disse que preferia cheiro de cavalo a cheiro de povo, na época do regime militar vigente. Então, o Ivan Lins contou isso em seu site, Houve uma dificuldade também na produção da melodia. Aproximadamente 1 mês foi necessário para que essa música, que se tornaria um clássico, ficasse pronta. Quem teve a oportunidade de ouvir essa música na primeira vez aí foi Wanda Sá, quando visitou Ivan Lins. O Ivan demonstrou vontade de ter uma música apresentada para Elis Regina. A Elis esteve na casa de Ivan 1 semana antes com o seu marido César Camargo Mariano, mas Ivan acabou não podendo mostrar a música porque ela não estava pronta, mas Ivan acredita que ela teria adorado. Para interpretar a música, a Globo selecionou 3 cantoras, Elis Regina, Maria Bethânia e Simone, sendo que ficou a cargo da última, Simone, a função de cantar essa música. Aí ele diz: nunca imaginei que ela teria essa impressionante trajetória, disse Ivan Lins
acrescentar, né, que essa música foi o trabalho mais regravado no mundo. Em 1979, essa música teve esse estrondoso sucesso e nos anos seguintes ela foi regravada em várias versões aí, em português e até em inglês especificamente na voz de Sarah Vaughan. Então essa foi a história de Começar de Novo. Esse trecho aí de uma matéria no jornal Correio do Povo do Paraná. Saindo de Mim é uma outra canção de Ivan Lins e Victor Martins, que foi regravada inicialmente aí por Ivan Lins, em 1979. No mesmo ano, Simone regravou essa música e logo na sequência o Quarteto MC gravou esse medley que nós ouvimos, Saindo de Mim, Começar de Novo. E ela foi gravada algumas vezes aí na sequência dos próximos anos. Uma das coisas curiosas é uma versão em espanhol dessa música, chamando Saliendo de Mí. E foi regravado em 84 e 86, ao vivo em outros países aí por Luiz Alberto Spinetta e Julia Zenko. Engraçado, né? Então, como nós falamos aí que o Ivan Lins ele tem essa carreira internacional aí muito consolidada, como um compositor muito regravado, nós estamos contando fatos, né? Agora vou contar uma curiosidade sobre o ano de 1974. Nesse ano, as meninas do Quarteto MC assinaram com a gravadora Philips. Todas as informações constam na biografia As Meninas do Sidney A. Castro. Vamos lá. Elas assinaram com a Philips e lançaram 2 compactos com 4 canções cada, chamado 4 Sucessos em Si. O primeiro volume trazia Porta Aberta de Luiz Airão, Gostava Tanto de Você de Edson Trindade, Retalhos de Cetim de Bento de Paula e Toró de Lágrimas de Antônio Carlos. O segundo volume tinha Se Não For Por Amor de Bento de Paula, Menino Deus de Mauro Duarte, No Silêncio da Madrugada de Luiz Airão e Abre Alas de Ivan Lins. Essas músicas todas, elas acabaram saindo no disco duplo de 40 anos, com músicas inéditas, raras e algumas não lançadas do Quarteto MC. É possível ouvir parte dessas músicas no Spotify e você consegue ouvir todas as músicas no YouTube. Eu gostaria muito de colocar aqui uma das músicas que é Abre Alas. Queria contar uma historinha sobre ela. Essa canção, ela de 1974, né? Ela foi gravada inicialmente pelo Ivan Lins e no mesmo ano pelo Quarteto MC. Essa é uma das músicas que teve a versão em inglês, que foi traduzida, né? Essa adaptação pelo Aloysio de Oliveira, né? Grande parceiro, produtor, amigo do Quarteto MC, inclusive ele que foi o responsável pela carreira internacional do Quarteto MC, que se tornou The Girls from Bahia, foi casado com a Silva por um período, e ele escreveu essa música Abre Alas em inglês, né? Ele adaptou e lá chamava The Smiling Hour. E em 1980 a Sarah Vaughan gravou essa música, que foi um grande sucesso, mas também ela foi regravada ao longo do tempo por outros cantores americanos. Então, especificamente, se você estiver ouvindo aqui no YouTube, eu vou colocar essa música para que a gente possa ouvir. Abre Alas, de Ivan Lins e Victor Martins, Quarteto MC em 1974. Com a formação de 70, 2 das irmãs fundadoras, Siva e Sinara, mais Dorinha Tapajós e Sônia Ferreira. Direto da enciclopédia do itaucultural.org.br, nós temos um comentário crítico que fala um pouquinho sobre a história do Ivan Lins. Ele conta um pouquinho que a música do Ivan Lins tem uma sonoridade distinta por ser dotada de sofisticação harmônica e de simples melodias, agradando um público mais amplo. Prova disso é que várias suas canções, como Abre Alas, gravada e virou um grande sucesso por Quarteto MC, também com essa versão americana aí por Sarah Vaughan. Tem essas músicas também Aos Nossos Filhos, gravada pela Angela Rorô e pela Elis Regina e por tantos outros cantores, né? Canções como essa, né, atravessam o tempo e sempre são regravadas. Tal característica revela-se também no sucesso que desfruta no exterior como um dos compositores mais gravados, ao lado de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Milton Nascimento, principalmente nos Estados Unidos e no Japão, onde o autor de Começar de Novo, que
fora das terras brasileiras chama-se The Island. Ele é considerado um músico de jazz, figurando no repertório de artistas como Diana Krall e Ella Fitzgerald. O Ivan Lins, no começo de carreira, tentava imitar cantores que admirava, como Joe Cocker, Ray Charles, Elton John e Beatles. Surgiu então com uma voz gutural dentro do movimento soul brasileiro nos anos 70, ao lado de Tim Maia, Paulo Diniz e Tony Tornado. Com o trio Mocotó, ele gravou o samba rock Mulher Você em 1971, parceria com Ronaldo Monteiro de Souza. As primeiras canções têm influência de Tom Jobim, que foi uma forte referência em sua carreira, mas teve seu leque de influências muito abrangentes nessa geração do dito no rock rural. A partir dos anos 80, seu som ficou ainda mais particular e marcante ao usar sintetizadores eletrônicos junto ao tradicional piano. Ivan Lins alcançou maior destaque como intérprete no seu disco Doce Presente de 1995. Quando ele integrou o movimento artístico universitário, o MAU, ele apresentou o programa Som Livre Exportação. O programa rompeu com a Globo, mas Ivan Lins acabou tendo a simpatia da emissora, quando começou a ser apontado como adesista e comercial pelos universitários intelectuais de esquerda, que cobraram uma posição mais engajada e política do cantor. O cantor tem essa imagem ainda mais reforçada pela canção que nós já comentamos, O Amor é o Meu País, influenciada pelo gênero soul e que participou daquele festival que comentamos no começo do episódio. Na década de 70, o país, com essa questão do regime militar repressor, e subordinado a esse regime, ele tentou evitar contestações ao regime, mas a partir de então, nesse contexto, ele mudou as temáticas de suas composições. Foi quando ele iniciou a parceria com Victor Martins, na letra Abre Alas, que faz essa referência à ditadura e à falta de liberdade de expressão. Abre aspas. Encoste essa porta que a nossa conversa não pode vazar. A vida não era assim, não era assim. Fecha aspas. A crítica social deu tom aos discos seguintes, e as transformações não ocorreram apenas nas letras, mas na sua própria forma de interpretar, como ele começou a incorporar ritmos mais brasileiros, como nesse samba, Abre Alas, na famosa Cartomante, na voz de Elis. Temos influências nordestinas, como em Somos Todos Iguais Essa Noite, que foi um tema feito para uma sanfona e também gravado aí nesse disco de Quarteci de 98, junto com o MPB4, Somos Todos Iguais. Essa certa postura política também aconteceu quando ele fundou a gravadora Velas, como nós comentamos aí no começo do episódio. Você que está ouvindo no YouTube também vai acabar ouvindo uma outra música que saiu no disco Pontos de Luz de 82 pela Som Livre. É uma composição de Ivan Lins, Victor Martins e João Caetano, Doçura. Só um plus para quem está ouvindo aqui no YouTube. E a última música do quarteto em si com o Ivan Lins aí de hoje será Barco Fantasma. É uma composição, também parceria com Victor Martins, que foi inspirada numa outra canção do próprio Ivan Lins, a chamada Um Fado. Nesse disco, o quarteto se interpreta, nas canções ainda inéditas, tivemos Barco Fantasma. Na verdade, o quarteto recebeu essa música aí nessa visita de Sinara aí na casa dos compositores e gravou antes do próprio autor, próprio compositor Ivan Lins, que saiu no mesmo ano do quarteto em si, no seu disco Um Novo Tempo. Mas o quarteto gravou antes, mas o lançamento foi praticamente simultâneo. No ano de 1995, ela foi tema da novela do SBT As Pupilas do Senhor Reitor, mas na ocasião foi a cantora Maria Marta que foi convidada, depois de fazer diversas temporadas no Japão, a vir ao Brasil e gravar essa música Barco Fantasma do Ivan Lins. Mas nós vamos ouvir aqui a versão de 1981 e que tem nas plataformas digitais, inclusive com uma introdução muito interessante da Cibele, contando que essa música tinha sido recém-lançada nesse disco que o quarteto em si interpreta. Então, vamos lá, ao vivo de 1981, Barco Fantasma, de Ivan Lins e Victor Martins, Cibele Sinara e Silva, mais Sônia Ferreira. E essas foram as canções de Ivan Lins. Tivemos
4 músicas aqui nesse episódio que está disponível em todas as plataformas, né? Antes que seja tarde, Barco Fantasma, Saindo de Mim e Começar de Novo. 2 músicas bônus no episódio do YouTube, com Doçura e a incrível Abre Alas. E agora nós vamos ouvir a música com I, que tem a inicial I desse episódio para fechar aí. Vamos agora viajar para 2006, no fantástico Samba em Si. Foi esse disco que foi até indicado ao Prêmio Tim de Música como melhor disco de samba, onde as meninas do Quarteto em Si, com a formação com as 3 fundadoras, né, Cibele, Sinara e Siva, mais Sônia Ferreira, cantaram somente sambas. O Quarteto em Si sempre gravou sambas ao longo de toda a carreira, porém esse disco é somente de sambas e tem diversas músicas, grandes sucessos e músicas inéditas. Uma das músicas inéditas desse disco é Investida Fatal, que é uma parceria de Dona Ivone Lara com o seu neto, André Lara, mais Bruno de Castro. Ele só foi regravado pelo compositor mesmo, André Lara, 2 anos depois, em 2008. Naquele momento, era uma composição totalmente inédita, vale a pena ouvir porque tem muita música boa. Inclusive o samba em si, né, que é essa composição de Rui Quaresma e Ney Lopes, né, com esse samba enredo contando a história do quarteto em si. Mas agora nós vamos ouvir nossa música com o I de hoje, a inédita na ocasião, Investida Fatal, de Dona Ivone Lara, André Lara e Bruno Castro, com o quarteto em si, direto de 2006, do disco Samba em Si, Cibele, Sinara e Siva, mais Sônia Ferreira. E esse foi o nosso episódio do Projeto Quarteto em A a Z de hoje. Hoje com o I de Ivan Lins. Ouça os episódios que já saíram. Nós temos de A a H. Inclusive o último episódio é um episódio muito curioso, que conta a história de Haroldo Barbosa, cheio de histórias e grandes músicas. Você vai gostar muito, não deixe de ouvir, hein? Compartilhe esse episódio, curta, comente e vamos continuar aí, que semana que vem nós temos um episódio muito curioso também, com o nosso episódio com o compositor com a letra J. Quem será, hein? Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido. Continue ouvindo o Quarteto em Si. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no @podcast57 em Si. E também de ouvir as músicas do Quarteto em Si e seguir no Instagram, no @quarteto em Si. Um beijo. Uma curiosidade de gravação do episódio. Seja tarde. Essa que foi lançada nesse disco que eu comentei, que não tem para ouvir aqui no Spotify, mas tem no YouTube, é uma gravação num quinteto, formado por Siva, Sinara, Cibele, Magro e Miltinho. Muito, muito curioso.